Bom dia! Bom dia! Estamos em mais uma sexta-feira. Deixa eu colocar aqui o tema do nosso encontro de hoje. Hoje vamos falar sobre saúde emocional. E aí, você tem saúde emocional? Você sabe o que é saúde emocional? Mas antes de iniciar essa live de hoje é dia 24 de janeiro. Estamos quase no final do primeiro mês de 2025. E aí, como é que estão as suas promessas, as suas resoluções de ano novo? Será que conseguiu já mudar alguma coisa? Será que está colocando as suas promessas em dia, está executando aí as suas promessas? Ou será que já desistiu das suas promessas? Cuidar da sua saúde emocional era uma das suas resoluções de ano novo? Então eu estou aqui para te orientar, para te ajudar nesse tema que é tão importante para a nossa vida e para a nossa saúde. Vocês que estão entrando, manda essa live para os amigos, clica aí no aviãozinho, envia pelo menos para as 10 primeiras pessoas, porque falar sobre saúde emocional é extremamente importante, todo mundo precisa saber sobre isso. Deixa eu desligar aqui a música para a gente começar a conversar. Vocês me ouvem bem? Tudo certo com o áudio? Então vamos falar. Esse tema foi sugerido por uma das minhas seguidoras. E você que está assistindo essa live, se você quer sugerir assuntos para os nossos próximos encontros, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você está assistindo depois de outra rede social, deixa para mim o seu comentário. O que você quer me escutar falar? Quais são as suas dúvidas? De que maneira eu posso te ajudar pensando em nutrição, comportamento e vida espiritual? E uma coisa que é extremamente importante a gente falar sobre saúde emocional. O cenário da pandemia deixou algo bem evidente. A maioria da população, e eu ouso dizer a nível mundial, não tem saúde emocional. E por que é tão importante falar sobre saúde emocional? Primeiro, o que é saúde emocional? Saúde emocional é a capacidade que nós temos de compreender, expressar e gerenciar as nossas emoções de modo que promova equilíbrio e bem-estar. Por que é tão importante, então, falar de saúde emocional? Porque as nossas emoções, elas estão totalmente ligadas tanto com o nosso corpo, com a parte física, mas também influenciando a parte espiritual e vice-versa. E eu já vou começar a colocar dúvidas na sua mente para te ajudar a pensar e despertar algo que talvez você não tenha consciência. Você já parou para pensar o impacto que as suas emoções têm, tanto no seu corpo quanto na sua mente, quando a gente fala de emoções, e também na sua vida espiritual? Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Você já teve sintomas de gastrite? E aí você vai ao médico com dor, reclamando para ele de dor, você faz os seus exames de sangue, você faz endoscopia, você faz até a biópsia para saber se você tem H. pylori. E quando chega o resultado dos exames, é aquela surpresa, tudo negativo. E aí o médico fala para você, mas você não tem nada. E aí você fica, mas eu tô com dor. E só quem tem gastrite sabe o quanto realmente é desconfortável, o quanto realmente dói. E essa gastrite, assim como outras doenças, como por exemplo, urticária, uma enxaqueca, a fibromialgia, que é tão comum hoje em dia, endometriose, disfunção erétil, síndrome do intestino irritável, enfim, essas e outras várias doenças são doenças consideradas psicossomáticas. O que significa isso? São condições de saúde proveniente das suas emoções e também algumas vezes pode estar relacionada sim com a sua área espiritual. Eu preciso falar para você uma partezinha técnica aqui para você entender como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o nosso cérebro. Então, o sistema límbico, que também é conhecido como o nosso cérebro emocional, ele é um conjunto de estruturas localizados abaixo do córtex e que são responsáveis pelas respostas emocionais
mas também pelo nosso comportamento, pela nossa memória e pela nossa aprendizagem. E um dos componentes desse sistema límbico é a amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala que está presente no nosso cérebro. E o que é a amígdala? São duas bolinhas bem pequititicas, formadas por neurônios, e elas são responsáveis pelas alterações emocionais, também pelos batimentos cardíacos, pela nossa respiração e pelo controle da nossa pressão arterial. E quando existe um mau funcionamento desse sistema, isso pode acarretar em disfunções e até doenças, como por exemplo a depressão, o transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade não é aquela ansiedade que você tem de amanhã eu vou apresentar um trabalho para o meu chefe e eu estou ansiosa. Não, é um transtorno, é algo que excede, tá? Ele dura por um tempo muito maior do que aquela ansiedade pontual. Também provoca problemas de memória, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH e epilepsia. E como é que nós fazemos então para prevenir essas disfunções e as doenças que acometem a nossa mente? Alguém tem ideia do que é necessário fazer neste momento? Então, é as mesmas recomendações que a gente costuma dar sempre. Evitar o estresse, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos de maneira regular e também ter atividades para aquietar a tua mente. Então, por exemplo, pintar uma aquarela, fazer uma palavra cruzada, estar numa roda de amigos conversando e dando risada. E aí, quando você vai ao médico e ele fala para você, você precisa reduzir o seu estresse, você precisa se alimentar melhor e fazer atividade física. Aí você para, fica olhando para a cara dele, tá bom, eu sei que eu preciso, mas como é que eu faço para isso dar certo? Porque é muito fácil falar, a questão é colocar isso daí em prática. E aí você me escutando falar agora, você deve pensar, pronto, agora eu vou colapsar de vez. Se ela também está falando que eu preciso reduzir o estresse, melhorar a alimentação, fazer atividade física e ainda ter uma atividade para quietar a mente, como é que eu faço isso? Como fazer para isso dar certo? Mas eu tô aqui para te ajudar e se o médico não te fala, eu vou te falar neste momento. Então a primeira coisa que você precisa saber é que nós não fomos educados para gerenciar as nossas emoções. Na realidade, nós nem sabemos falar das nossas emoções. Você está passando por uma dificuldade, um momento difícil, um momento de dor ou de preocupação ou de angústia. Aí o que você fala? Ai, tô sentindo um aperto, um negócio ruim aqui, parece que tem uma bola na minha garganta. Mas peraí, qual é o nome dessa emoção? O que é que tá te causando essa dor? O que é que tá te causando esse aperto no peito? Qual é o nome desta emoção? Nós não fomos educados, nós não aprendemos. Lembra na sua infância, quando você começava a chorar, seu pai falava para você, engole o choro. Ou então, você estava falando muito sobre um assunto, seu pai falava para você, ou sua mãe falava para você, se tocar mais uma vez nesse assunto, você vai apanhar. E mais importante do que aquilo que você passou, a situação pela qual você passou, foi a maneira pela qual você sentiu e interpretou aquele fato. Por quê? Porque a maneira como nós sentimos e interpretamos os fatos na nossa vida, os fatos estressantes, eles vão ser armazenados na forma de memórias e na maioria das vezes são memórias traumáticas que vão gerar em nós crenças disfuncionais. E por que isso é importante? Porque as suas memórias, até aquelas inconscientes que você não lembra, e essas crenças disfuncionais que você tem ao teu respeito, a respeito das situações, influenciam todos os seus comportamentos e também os seus relacionamentos hoje. Por isso que algumas coisas não mudam na sua vida. A questão não é a situação, a questão é como você está interpretando, como você vê, o que você pensa a respeito daquela situação. E dentro do coaching, existem diversas ferramentas que nós podemos usar para transformar os nossos pensamentos, as nossas crenças disfuncionais, em crenças positivas, em pensamentos, crenças que são fortalecedoras.
Uma dessas ferramentas que eu gosto muito, que é muito simples de você aplicar, é você deixar de falar as coisas de maneira negativa e começar a falar de maneira positiva. Por exemplo, é muito difícil emagrecer, eu não consigo emagrecer. Eu escuto isso com muita frequência nos meus pacientes. Isso é uma crença de quem já fez milhares de dietas e que não teve resultados positivos. E aí, o que você precisa começar a falar? Não que é difícil emagrecer. Você vai falar, estou aprendendo novas estratégias para ter um corpo mais magro e um corpo saudável. Então, independente do que está acontecendo na sua vida, você mudar a maneira como você fala. Começa a tirar o não consigo, não posso, não dá. Não use a palavra não na sua vida. E outra ferramenta dentro do coach que eu gosto muito, que ela é ensinada pelo Augusto Cury, para transformar a nossa realidade, é a técnica de sonhar. Como assim técnica de sonhar? Todo mundo sonha? Não, você está enganado. Não é todo mundo que sonha. E não é sonhar de qualquer maneira. Eu sonho em ter um corpo mais magro. Eu sonho em viajar para a Disney, né? O Augusto Cury ensina que os nossos sonhos, eles precisam estar associados a emoções positivas e também a ações. Como é que você vai fazer isso? Vou te ensinar a fazer de uma maneira prática e simples. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu quero ter um corpo mais magro, seja por autoestima, seja por a minha saúde, eu quero um corpo mais magro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos e você vai visualizar mentalmente você nesse corpo mais magro. Faz isso daí comigo agora. Fecha seus olhos e visualiza o seu desejo. Como que é esse corpo mais magro? Como que você se sente olhando para você nesse corpo mais magro? Como você se sente tendo conquistado o teu objetivo? Que roupa que você está vestindo nesse momento? Aonde você está? O que é que você está fazendo? Se você está comendo alguma coisa, o que é que você está comendo? Então, quando nós temos essa visualização mental associada a um sentimento, esse sentimento de eu consegui, eu posso, eu conquistei, isso vai gerar em você pensamentos positivos que vão gerar uma ação. Então eu pensei, eu senti e eu agi de uma maneira positiva que me levasse realmente à concretização desse meu objetivo. Mas quando eu falo de sonho, existem muitas pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que não sonham mais. E por que é que as pessoas deixam de sonhar? Conta aqui vocês. Alice, Ivone, Tiffany, Viviane, Rafael, bem-vindos, bom dia para vocês, muito feliz pela companhia de vocês. E eu quero saber por que uma pessoa deixa de sonhar. Você consegue responder aqui para mim? Você consegue imaginar o que faz uma pessoa desistir dos seus sonhos? Então, muitas vezes, o que faz uma pessoa deixar de sonhar é o medo. Por quê? Ninguém sonha pequeno. Quando nós sonhamos, nós estamos sonhando grande. Nós desejamos realizar grandes coisas. E aí, se eu tenho um sonho muito grande, mas uma crença disfuncional ao meu respeito, eu vou sentir medo. Exatamente, a Tiffany acertou, o medo. E por que é que nós temos tanto medo de sentir medo? O medo, na realidade, não existe. O medo, ele é algo que ele existe somente na nossa cabecinha. Você já passou por alguma situação em que você teve medo, mas você não teve escolha? Você precisou enfrentar aquela situação e passar da situação, você olha e fala, até que não foi tão ruim assim. E eu costumo usar essa palavra, essa frase, o medo é que tem medo de mim. Porque sim, nós temos medo, todos nós temos medo. Medo é uma questão de defesa também, é uma questão de segurança na nossa vida. Mas existe um medo saudável. Por exemplo, eu vou olhar para os dois lados da rua para atravessar, para não morrer atropelada. Mas existe aquele medo doentio, o medo disfuncional. O medo que te paralisa e que te impede de fazer qualquer coisa que você queira. Então a gente precisa trabalhar essa questão do medo através das nossas crenças disfuncionais e dos nossos pensamentos.
E quando a gente fala de mudança, quero viver uma transformação de vida, a verdadeira transformação no teu ser, ela só vai acontecer quando você começar a alimentar intencionalmente o teu espírito. Falei para vocês na live da semana passada que nós somos seres tricotômicos. Pensa aqui nesta máquina perfeita, o nosso corpo, ele é formado por 3 engrenagens. Então nós temos espírito, uma alma e habitamos num corpo físico. Quando nós falamos do funcionamento do nosso corpo, eu preciso ter intenção em alimentar essas 3 engrenagens. Pensa lá numa máquina. A máquina, ela é formada por algumas engrenagens que faz aquela máquina funcionar. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, se eu tenho a intenção de alimentar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, a máquina funciona. Mas o que nós fazemos na maioria das vezes? A gente vai só pro corpo. Eu tô fazendo uma alimentação saudável, passei com a Nutri, eu tenho meu personal trainer, tô cuidando do meu corpo. Algumas pessoas têm terapeuta, têm psicólogo, vai no psiquiatra quando tem algum problema mental, algum problema emocional, mas e o espírito? O que é que você está fazendo para alimentar o teu espírito? Será que ir para o culto de domingo, assistir uma palavra, é o suficiente para alimentar o teu espírito? E eu vou mostrar para você que não é o suficiente. Então, a verdadeira transformação que vai influenciar aí nessas 3 engrenagens para a máquina funcionar de uma maneira adequada, de uma maneira positiva, nós precisamos ter intenção em alimentar a nossa parte espiritual. E eu vou falar para vocês das 4 coisas que nós precisamos fazer para desenvolver, para ter a saúde emocional, para você aprender a gerenciar as suas emoções de uma maneira que promova realmente o equilíbrio e a qualidade de vida. E a primeira coisa é entregar e confiar em Deus. Gente, eu vou abrir meu coração e ser bem sincera aqui com vocês. Eu estou neste momento onde eu preciso entregar e principalmente confiar. Porque está acontecendo várias coisas novas na minha vida, coisas que eu nem sei o que é que vai acontecer, coisas que eu nem entendo, mas enfim. E quando nós somos pessoas controladoras, nós queremos entender tudo, nós queremos ter o controle de todas as coisas. Se algo foge do controle das nossas mãos, já dá aqui taquicardia. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser isso daí? E o que significa entregar e confiar? Entregar é realmente entregar tudo. É entregar os seus pensamentos, as suas angústias, os seus planos, os seus sonhos, entregar tudo para Deus. Você não tem uma amiga que quando você está passando por uma situação, qualquer situação que seja algo bom, seja algo ruim, você vai lá e você compartilha tudo com ela? Então, é a mesma coisa com Deus. Nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai e é o nosso melhor amigo. Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo que os nossos pensamentos surjam na nossa mente. Então, nós precisamos aprender a entregar tudo para o Senhor. Antes mesmo que se torne realidade na sua vida, entregue tudo nas mãos de Deus. A partir do momento que eu entreguei, eu vou descansar. O que significa descansar? É a questão da confiança. Eu faço o que está ao meu alcance e eu vou descansar confiando que Deus vai fazer a parte dele. A questão, e eu falo por mim, muitas vezes nós tentamos fazer coisas através da força dos nossos braços e isso causa um desgaste muito grande. Não só um desgaste físico, mas também um desgaste da nossa saúde emocional. Por quê? Porque quando a gente tenta fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, isso vai ser pesado, isso não vai dar certo, isso pode até te deixar doente. Na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, eu me entreguei, eu faço a minha parte e eu confio. Não quer dizer que eu vou ficar sentada no sofá, de braço cruzado, esperando Deus fazer tudo, porque não é assim. Nós fazemos o natural e Deus faz o sobrenatural. Segunda coisa aqui então, segundo pilar que nós precisamos de mudança para ter uma saúde emocional saudável. Renovar a nossa mente. Por que renovar a nossa mente? Existe como
formas, maneiras de você ter uma boa saúde, se o tempo inteiro você fica pensando em coisas que te causam dor, em coisas que te causam angústia, em coisas que te causam medo? Não tem como. Então, se eu quero ter uma saúde que promova equilíbrio, qualidade de vida, eu preciso pensar de maneira positiva. Eu preciso te falar que não tem como a gente selecionar os nossos pensamentos. Eu não quero mais pensar negativo. Não, isso não existe. O pensamento, ele vai vir. E nós temos uma média de 60 mil pensamentos por minuto. É uma loucura a maneira como a nossa mente trabalha. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos decidir qual pensamento nós vamos alimentar. Então, se eu percebo que eu estou o tempo todo com pensamentos que me causam medo, que me causam angústia, que são pensamentos que me paralisam e trazem emoções negativas, eu preciso parar e questionar esses pensamentos. Espera aí, faz sentido eu pensar isso? Esse pensamento que está me causando dor e angústia é verdade? Então, eu penso, então eu vou duvidar do pensamento, também é outra técnica do Augusto Cury. Eu vou duvidar do pensamento, eu vou criticar e eu vou determinar o que eu vou fazer com esse pensamento. Não, esse pensamento não é uma verdade. Então, eu vou decidir olhar para os pensamentos que vão me trazer sentimentos positivos e que vão me estimular a agir de uma maneira positiva. Tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Se eu tenho uma plantinha e eu estou colocando água nela, ela vai crescer, ela vai se desenvolver de uma maneira saudável. A mesma coisa são os nossos pensamentos. Se eu tenho pensamentos negativos e alimento, eles crescem. Se eu tenho pensamentos positivos e eu alimento esses pensamentos positivos, eles também crescem. E o trabalho vai ser exatamente o mesmo. O gasto energético mental vai ser igual, seja pensando bom ou pensando ruim. O que vai ser totalmente diferente vão ser as consequências, os resultados na sua vida. E Romanos 12:2 fala: transformem-se pela renovação da sua mente. Terceiro ponto é o perdão. E eu ouso te falar que depois de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o perdão é a segunda coisa mais importante que nós fazemos na nossa vida. Por quê? Porque o perdão ele vai destravar a nossa vida. E eu sei que o perdão é um assunto complexo. Ao mesmo tempo que ele é extremamente simples, ele também é complexo. Deixa aqui pra mim nos comentários. Se vocês quiserem, eu faço uma live falando só sobre perdão. Vocês querem escutar mais sobre isso? Porque o perdão, pensa numa represa. Uma represa, ela contém lá as barragens, acho que é isso, né? Barreiras, barragens, acho que são barragens. São as barragens para conter a água. O que acontece com a falta de perdão na nossa vida? É como se fosse uma barragem entre nós e o céu, entre nós e Deus. Ou seja, as bênçãos já foram liberadas para a nossa vida, mas a falta de perdão, aquele perdão que eu não libero, ele está formando uma barragem e está impedindo, e essa barragem impede que as bênçãos de Deus cheguem na minha vida. Por isso que eu não desfruto de tudo aquilo que Deus já prometeu, tudo aquilo que Deus já liberou na nossa vida. E aí, quando eu falo de perdão, o que as pessoas falam? O que elas pensam na maioria das vezes? Eu não vou perdoar fulano. Você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o mal que ele me causou. Sim, eu sei. Porque assim como você, tem pessoas aí que você precisa liberar perdão, pessoas que te feriram, eu também tive na minha vida. E quanto mais a gente tem consciência, quanto mais a gente mergulha no nosso interior e vai olhar para o nosso inconsciente, que a gente permite que Deus coloque luz nas áreas escondidas na nossa vida, vai surgir outras pessoas que você nem sabe, mas que te fizeram algum tipo de mal e que você precisa perdoar. Pensa no seguinte, quando você não libera o perdão para uma pessoa, é como se você tivesse algemada com ela. Essa pessoa que te causou tanta dor lá no passado, ela continua do teu lado aí, o tempo todo. Por quê? Porque você não consegue parar de pensar no mal que aquela pessoa te fez e você fica desejando se vingar dessa pessoa, você deseja fazer mal, você deseja que ela sinta tanta dor quanto ela fez você sentir. E aí, quando nós liberamos perdão, nós estamos abrindo essa algema, ou seja, não é a pessoa que está sendo beneficiada, é você que está livre dessa pessoa que te causou
tanta dor. E a partir do momento que eu liberei o perdão, então, essa barragem que existe entre mim e o céu, essa barragem ela não existe mais. E então as bênçãos de Deus vão chegar na sua vida. A Viviane falou assim, gostaria de saber mais sobre o assunto. Excelente, Vivi. Por conta do seu comentário, eu vou colocar então uma live sobre perdão, só esse conteúdo aqui para explicar mais para vocês, porque realmente, gente, perdão é algo que transforma as nossas vidas. Perdão é algo que vai fazer você escrever uma nova história, você viver uma nova realidade de vida. E Colossenses 3,13 diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então nós temos que pensar isso também. Nós não éramos merecedores do perdão, mas Jesus escolheu, por amor a nós, morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados. Então nós também já fomos perdoadas dos nossos pecados. E quando fala de perdão, prometo que eu vou finalizar, já me estendi demais nesse assunto do perdão. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que pensar o quê? Existem pessoas que eu preciso perdoar, existem pessoas que eu preciso pedir perdão. Eu preciso me perdoar de coisas que eu me culpo e eu preciso perdoar a Deus. E aí você vai falar assim, como assim perdoar a Deus? Sim, nessa próxima live falando só sobre perdão, eu vou te mostrar como muitas vezes nós temos mágoas guardadas em nosso coração e nós não perdoamos Deus por coisas que nós passamos em nossa vida. E o último ponto aqui das mudanças que precisamos ter para ter saúde emocional é oração e leitura da palavra. E isso eu falo sem dúvida nenhuma que foi o que mais me transformou. Eu tenho o hábito de acordar pela manhã, eu já venho aqui pro meu escritório, primeira coisa que eu faço, eu oro e eu leio a Bíblia e depois da Bíblia eu faço meu devocional, que é aquele devocional que eu compartilho com vocês nos stories todos os dias pela manhã. Eu estou fazendo esse devocional tem um pouco mais de 1 ano. E se pensa em algo que realmente tem a capacidade de nos transformar. Não sei se vocês conhecem sobre temperamentos. Colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Também é um assunto bem legal para a gente conversar. Mas eu sou do temperamento colérico. O que significa isso? Tem um pavio curtinho e esse pavio ele acende muito rápido. Então eu sou uma pessoa em que a ira é algo que acontece de maneira muito rápida. Lembra de um programa na televisão que tinha aquele personagem, como era o nome dele? Tolerância Zero. Eu costumo brincar que antigamente eu era o Tolerância Zero. Pela graça de Deus, eu estou sendo transformada. Eu falo que todos os dias, de glória em glória, nós somos transformados. Então eu era uma pessoa que você falou, pá, eu já respondi. Sabe aquela coisa do impulso? Você falou, levou. E isso é muito ruim, principalmente para nós. Por quê? Porque depois você fica se culpando. Eu não devia ter feito, não devia ter falado, mas depois que você falou, depois que você fez, não tem mais como voltar atrás. Então, nessa questão de conseguir equilibrar o nosso temperamento, porque todo temperamento ele vai ter coisas positivas e coisas negativas. O importante é a gente identificar quais são as coisas negativas que existem e trabalhar para amenizar as coisas negativas de forma a evidenciar aquilo que realmente é positivo no meu temperamento. E o que realmente transformou a minha vida, o que mudou a minha vida, foi começar a fazer o devocional todos os dias. E eu te encorajo nesse momento. É bom ter devocional pronto? Eu tenho aqui, ó. Tenho vários. Eu tenho o Café com Deus, eu tenho esse da Viviane, eu tenho esse outro da Viviane Martinello também. Eu gosto muito desses devocionais, mas nenhum devocional pronto vai substituir o seu devocional, o seu entendimento, porque a palavra de Deus é viva. Então você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus ela vai revelar para você algo que você precisa naquele momento. O devocional é maravilhoso? É, mas a pessoa teve a experiência dela com Deus e ela deixou registrado lá a experiência dela naquele momento. Então tenha você também os seus momentos com Deus. E esse hábito de leitura da palavra, devocional e oração, ele não só reprograma a sua mente, como ele vai te trazer direção, ele vai te trazer estratégias para a sua vida. Estou num negócio, eu preciso fazer algo, preciso tomar uma decisão importante. A palavra de Deus, ela te direciona. A palavra de Deus, ela te dá as estratégias necessárias para resolver as suas questões. E o mais importante,
é o que traz a paz que excede todo entendimento. E não tem, eu me empolgo de falar desse assunto, vocês perceberam, não tem como a gente pensar em saúde emocional sem a gente olhar para Jesus, sem a gente pensar em Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso modelo a ser seguido. A forma de viver de Jesus enquanto homem aqui na Terra intrigou os neurocientistas, os psicólogos, os psiquiatras, os filósofos. Por quê? Porque enquanto homem, Jesus demonstrou um equilíbrio extraordinário ao lidar com as suas próprias emoções. Então, seja no sentido de ter compaixão pelas pessoas, seja no sentido de lidar com as pessoas difíceis, porque se você lê a Bíblia, você sabe o quanto Jesus era confrontado pelas pessoas, em quantos momentos Jesus precisou ser bravo, precisou ter uma postura mais firme ali com pessoas, e a forma como ele lidou também com as emoções dele. Quem não se lembra daquela cena, daquela parte do Getsemane, onde ele está orando, que ele sabia que o momento da crucificação estava chegando e ele suou sangue. Você imagina a emoção que ele sentia naquele momento para suar sangue. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 16, na parte B do versículo, ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, o que é impossível para nós? Qual é a impossibilidade que você vive hoje? Qual é o seu impossível? E quando nós cuidamos intencionalmente da nossa saúde mental, isso não é só uma maneira de você demonstrar para Deus confiança nele, como você também demonstrar amor próprio, como você mostrar um autocuidado que você tem. Por quê? Porque nós vivemos nessa terra que é cheia de desafios e nós precisamos intencionalmente cuidar da nossa saúde emocional. Vou falar para você, pratique gratidão. Parece aquelas coisas de falar de gratidão. Não, é verdade. A gratidão, ela vai também, assim como o perdão, desbloquear várias coisas na sua vida. Pratique a gratidão. Mude os seus pensamentos. Começou a vir pensamento negativo na sua mente? Opa, não quero. Eu não quero alimentar esse tipo de pensamento. Decida ter pensamentos positivos. Seja rápida em perdoar. Vai surgir pessoas na sua mente e você vai falar assim: nossa, mas eu não sabia. Eu nem imaginava que eu não tinha liberado perdão para essa pessoa. Então, essa pessoa veio na sua mente, libere você dessa pessoa. E por último, falando aqui em transformação, oração, leitura da palavra e o seu devocional. Então, são as maneiras que nós temos de desenvolver saúde emocional. E nós só conseguiremos viver uma vida plena. Todo mundo fala de felicidade, vida plena. A gente só consegue viver a vida plena quando nós realmente tivermos alinhado corpo, mente e espírito. Cuidar só de uma parte, sou extremamente religiosa, eu oro o tempo todo. Não adianta. Você também precisa cuidar das suas mentes e você precisa cuidar do seu corpo. Ah, não, mas eu tenho uma alimentação super saudável e eu faço exercício todos os dias. Não adianta cuidar só do corpo. Você também precisa cuidar da sua mente e do seu espírito. Então, nós precisamos olhar intencionalmente para essas 3 esferas da nossa vida que vão trazer a saúde emocional. E quando você conhece a sua verdadeira identidade, você vai perceber que Deus te fez de uma maneira única, de uma maneira especial, de uma maneira admirável. E por isso, você não precisa gastar, você não precisa perder a sua saúde emocional se comparando com outras pessoas. Essa questão da comparação é uma estratégia de Satanás na nossa vida, justamente para nos paralisar, para trazer medo, para nos afastar tanto de Deus como do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu converso com muitas pessoas, seja paciente, seja na mentoria, seja nos atendimentos que eu estou fazendo, e eu sempre pergunto: qual é o teu propósito de vida? E a maioria das pessoas não sabe qual é o seu propósito de vida. E eu quero te provar neste momento que Deus te fez de modo único, que Deus te fez de modo especial, que Deus te fez de modo admirável e que não existe a menor necessidade de você se comparar com outras pessoas. Por quê? Porque aquilo que Deus colocou em você, Ele quer usar você exatamente da maneira como você é para realizar o teu propósito, o propósito dele na tua vida. Quer saber?
como é isso? Posso te provar que Deus está com você o tempo todo, independente se você está passando por uma situação difícil, independente se está tudo bem na sua vida agora? Posso? Então, vem comigo, eu vou ler para você Salmo 139 e a versão que eu estou usando para fazer a leitura para vocês é aqui da Bíblia, a Mensagem. Bem, esta daqui. Então, vamos lá. Salmo 139 diz: Ó Eterno, investiga a minha vida, faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes o que estou pensando. Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olha atrás de mim e lá estás. Depois para cima e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se eu subo ao céu, tu estás lá. Se eu vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já está lá, me esperando. Então eu disse a mim mesmo: Ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade são para ti a mesma coisa. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos e como são belos. Nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Ó, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E por favor, Deus, afasta de vez a impiedade. E vocês, assassinos, fora daqui. Fora todos os que menosprezam o Deus. Encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que te odeiam, ó Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu a odeio com ódio puro, total. Teus inimigos são os meus inimigos. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo ao meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida. E eu espero que esses dois últimos versículos, então o versículo 23 e 24 do Salmo 139, seja uma oração que você possa fazer todos os dias. Investiga-me, Deus. Vê se há em mim algum caminho errado, algo que me afasta de ti. E eu espero que você reflita nesta palavra, tanto nesse salmo, como no como você está levando, como você está gerenciando a sua saúde emocional e seja intencional. Reassista a essa live, marque os 4 pontos que são essenciais e cuide não só da sua alimentação, não só do seu exercício, não só de atividades que vão relaxar a sua mente, mas seja intencional em cuidar do seu espírito. Muito obrigada para todos vocês que me acompanharam nesta manhã. Até a próxima semana. Se você quer, nós tivemos então aqui a sugestão de uma live só sobre perdão. Se você quer me escutar falando de algum outro assunto, deixa para mim o seu comentário, deixa para mim a sua sugestão e nós vamos nessa caminhada, vamos crescer, vamos aprender juntas. Desejo para vocês uma sexta-feira maravilhosa. Deus abençoe cada um e um ótimo dia. Até mais!